A educação é um conjunto de processos utilizados pela sociedade para educar gerações presentes e futuras ao longo dos anos. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula você vai aprender a história da educação. Passamos agora para a educação durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, e o governo populista. A educação como direito de todos estava claramente expressa em lei, no seu artigo 166, e o artigo 167 afirmava que o ensino deveria ser ministrado pelos poderes públicos, embora livre a iniciativa particular, respeitando as determinações legais. O que significa que tanto a escola pública como a escola particular poderia ofertar cursos para que o direito à educação fosse realmente assegurado. A Constituição destinava, em seu artigo 167, 10% do orçamento da União e 20% do orçamento dos Estados, que, embora suficiente, representava um avanço para que seus direitos fossem assegurados. Contudo, apesar da mudança de regime e da nova Constituição, a legislação educacional herdada do Estado Novo vigorou apenas até 1961, quando teve o início da vigência da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. A educação entrou na era da ditadura militar, que foi o período ditatorial de 1964 a 1985. Neste período, a educação se pautou na repressão, na privatização do ensino e continuou privilegiando as classes dominantes, ou seja, os ricos, com um ensino de qualidade e deixando fora as classes populares, os pobres. Oficializou o ensino profissionalizante e o tecnicismo pedagógico, que visava unicamente preparar a mão de obra para atender às necessidades do mercado, e desmobilizou o magistério com inúmeras e confusas legislações educacionais. A educação passou a atender ao regime vigente e, do modo geral, visava transformar pessoas em objetos de trabalho e de lucro, ou seja, mão de obra e lucro para as empresas. Eles só tinham o direito de trabalhar sem reclamar, gerando lucro para as empresas, e não poderiam reclamar. Ficavam caladinhos, trabalhando, e fingiam-se que estava tudo bem. Fossem impostas as formas que fossem, eles tinham que trabalhar e exercer do jeito que o sistema mandava. Se eles reclamassem, como estava no período ditatório, eles poderiam sofrer alguma sanção. E aí, quem é que queria sofrer alguma penalidade por algo que falou, algo que fez? Então todo mundo ficava caladinho, apenas trabalhando e produzindo mais riquezas, mais lucro para as classes dominantes. E aí surgiu a Lei número 5.692 de 1971, reformulou o ensino de primeiro e segundo grau, foi aprovada sem a participação popular, promoveu mudanças como o primeiro grau de 8 anos, dedicados à educação geral, e o segundo grau de 3 a 4 anos, obrigatoriamente profissionalizante, até 1982, quando aumentou o número de matérias obrigatórias em todo o território nacional. As disciplinas mais flexíveis deixaram de ser ministradas no segundo grau. Acabando o período ditatorial, entramos na educação brasileira de 1985. E aí, em 5 de outubro de 1988, foi promulgada uma nova Constituição, que cuida da educação e do ensino de maneira especial, com referência aos direitos e aos deveres, aos fins e aos princípios norteadores. Dentre as principais mudanças no âmbito educacional, destaca-se a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, ensino fundamental obrigatório e gratuito, atendimento em creches e pré-escolas a crianças de 0 a 6 anos de idade, valorização do profissional de ensino com planos de carreira para o magistério público. Com base na nova Constituição, a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9.394, promulgada em 20 de dezembro de 1996. E a Carta Magna, pessoal, é a Constituição
Federal de 1988 e a nova LDB dão suportes legais para que o direito à educação de qualidade seja realmente consubstanciada, assegurando a forma integral do indivíduo e a sua inserção consciente, crítica e cidadã na sociedade. Em 1996, o governo federal elaborou os parâmetros curriculares nacionais, que estabelecem diretrizes para a estruturação e reestruturação dos currículos escolares em todo o Brasil, em função da cidadania do aluno e de uma escola realmente de qualidade. Contudo, ainda faltava muito para que o texto legal realmente fosse consolidado. E aí surgiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, criado em 1968, que mantém vários programas objetivando proporcionar mais autonomia às escolas. Esses programas supriam as carências, oferecia aos alunos melhores condições de acesso e permanência na escola e de desenvolvimento de suas potencialidades. Esses programas são Programa de Dinheiro Direto na Escola, Programa Nacional de Alimentação, Programa Nacional de Biblioteca Escolar, Programa Nacional do Livro Didático, Programa Nacional do Livro Didático para o Ensino Médio e Programa Nacional do Livro Didático para a Alfabetização de Jovens e Adultos. Programas Nacional de Transporte Escolar, entre outros programas que foram criados neste mesmo período, com a finalidade de democratizar o acesso ao ensino superior. No ano de 2005, foi aprovada a Lei 11.096, que instituiu o Programa Universidade para Todos, conhecido ProUni, que concede bolsas de estudo a instituições de ensino superior particulares para estudantes de escolas públicas de baixa renda com condições de bolsista, utilizando como referência a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, ou seja, através do Enem, o sujeito consegue ter acesso em universidades particulares com bolsas de 50% até 100%, ou seja, se você tem uma boa pontuação no Enem, você pode pedir uma bolsa de 100% para um determinado curso em uma escola particular ou pública e estudar nessa universidade, nessa faculdade. A bolsa pode ser parcial, com desconto de 25% ou 50%, e integrais, como eu falei, até 100%. Também foi criado o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que visa substituir o exame tradicional das universidades públicas, visto que era preciso que o aluno, o graduando, fizesse vestibulares para ter acesso às universidades. Com o SISU, isto mudou. O aluno faz o Enem e aí ele escolhe entrar por meio do SISU ou do ProUni nas universidades públicas e particulares. Em 2007, foi promulgada a lei do Fundeb, que se caracteriza como maior fonte de recursos destinados para a educação. Elas são distribuídas de acordo com o número de alunos matriculados nas redes estaduais e municipais, estabelecidas pelo censo escolar. Em março de 2007, houve o lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, por meio de inúmeros programas objetivando suprir as deficiências e carências da educação brasileira e superar um estágio de educação ainda limitado. Antes de passar para outra parte do vídeo, eu gostaria de te pedir que nos ajude a te ajudar, clicando em gostei, compartilhando os vídeos, comentando os vídeos, se inscrevendo no canal se você não for inscrito ainda. Assim, saberemos que o conteúdo que estamos produzindo está te ajudando a aprender, e aí o YouTube entende que esse conteúdo é importante e compartilha com mais pessoas. Diante da grande importância da educação, se tornou necessário estudar a história da educação em seus mais diversos contextos, pois ela proporciona o conhecimento passado da humanidade, criando assim novas perspectivas. Estudar a educação e suas teorias no contexto histórico em que surgiram, para observar a concomitância entre suas crises e as do sistema social. Não significa, porém, que essa sincronia deva ser entendida como simples paralelismo entre fatos da educação
e fatos políticos e sociais. Na verdade, a questão da educação são engendradas na relação que estabelece entre as pessoas e os diversos segmentos da comunidade, seja ele político, social, econômico, e a educação não é, portanto, um fenômeno neutro, mas sofre efeitos do jogo do poder, por estar de fato envolvido na política. Sabemos que a política é o carro-chefe da sociedade, a política é quem cria, quem edita as leis, quem faz as regras, tanto da sociedade como da educação. Então, a educação ela não é neutra. A educação ela precisa ser política, ela precisa ter um lado político. É preciso que haja política para que haja uma educação de qualidade. Política não no sentido partidário, mas política no sentido de defender, de criar, de mudar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que você tenha entendido. Se ficou alguma dificuldade, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar responder a sua dúvida. E lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. Normalmente nós postamos vídeos na terça-feira às 12 horas e 5 minutos e na sexta-feira às 12 horas e 10 minutos. Bons estudos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.